Então, o livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, vamos ler apenas um verso, tá? O verso 12, que é um verso também muito conhecido, né? Esse momento em que o Senhor responde à oração de Daniel. Daniel 10, verso 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quem se lembra do contexto, Daniel está angustiado, ele está ainda na Babilônia, agora já sob o domínio medo-persa. Ele está angustiado, ele já foi informado pelo próprio Deus que aquele tempo de cativeiro havia cessado. E ele está clamando a Deus, está triste porque ele precisa de respostas. Ele está clamando a Deus. E aí o texto que nós lemos aqui agora com vocês revela quando foi que Deus ouviu a oração de Daniel. Ele estava triste, angustiado. No início do capítulo 10, ele nos fala que estava abatido, ele estava preocupado, vamos dizer assim, com o seu povo, e ele está agora em jejum. Então ele entra em jejum, é o famoso jejum de Daniel. É interessante o jejum de Daniel porque ele deixa de comer tudo que era agradável aos olhos e deixa de passar o unguento, né? Ou seja, ele corta até o perfume. A disposição dele realmente em se abster de tudo aquilo que traz algum tipo de prazer para revelar a sua contrição naquele momento. Mas, junto a isso, ele busca ao Senhor em oração. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a oração e o papel do homem de Deus em tempo de crise. Gente, olha só que interessante. Entendendo um pouco o contexto do que Daniel está vivendo, ele está triste pelo que seu povo está vivendo. Ele já entendeu que o tempo de cativeiro que o Senhor tinha dito que o povo dele viveria já acabou. E aqui ele vai orar a Deus porque ele precisa de uma resposta do Senhor. Então, como o Fabrício disse, ele está em jejum, ele se abstém daquilo que é prazeroso e ele vai orar. Só que ele fica orando ali às margens do rio Tigre por 21 dias. 21 dias orando, gente, em jejum. E acontece que no 21º dia vem um anjo. E esse anjo fala para Daniel uma coisa linda. E ele diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que o seu coração se humilhou, que você se quebrantou diante de Deus, pedindo uma resposta, desde o primeiro dia Deus ouviu. Mas a resposta foi impedida de chegar até você, porque o príncipe da Pérsia impediu que a resposta viesse até você. E eu fiquei batalhando, ou seja, lutando contra esse príncipe da Pérsia por 21 dias. Pessoal, aqui é uma revelação do mundo espiritual, daquilo que a gente não vê, daquilo que quando os nossos joelhos dobram para a gente clamar, seja pelos tempos de crise que a gente está vivendo agora, seja por um clamor pela sua família, seja por um clamor por qualquer pedido de oração. Sabe quando você começa a orar por algo e você ora um dia, ora 2, ora 3 e parece que Deus não está te ouvindo? Parece que Deus não está atento para a sua oração porque nada acontece? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Daniel. Ele começou a orar e nada aconteceu. A resposta não veio. Por quê, gente? Esse anjo vem trazer uma explicação que hoje a gente precisa dessa explicação. O mundo espiritual é real. E nesse momento aqui, o príncipe da Pérsia, que hoje essa região Pérsia é o Irã. Naquela época era a Pérsia. Esse príncipe se levanta e ele impede o anjo de trazer a resposta que Deus liberou desde do primeiro dia que Daniel começou a orar. Então, olha, gente, 21 dias de batalha espiritual. Daniel não tá vendo nada disso, Daniel tá orando. E esse homem de Deus ora um dia, ora 2, ora 3, ora 10, ora 15, mesmo sem resposta. E no 21º dia, Deus dá uma ordem e vem Miguel, o arcanjo, e essa batalha agora então é totalmente vencida e a resposta chega até Daniel. Gente, o que aconteceria se Daniel parasse de orar porque ele não teve resposta?
O que aconteceria se ele pensasse assim, poxa Deus, mas eu já estou aqui há uma semana orando por isso. Deus, agora já são 2. Deus, agora já são 20 dias e nada. Não está funcionando, Deus não está me ouvindo. E aí ele vira as costas e vai embora, como muitas vezes a gente faz. O que aconteceria? A resposta não viria. Entendem isso? Gente, quanto tempo a gente está orando por tudo isso que está acontecendo? Quanto tempo você está orando por algo na sua vida? Ou melhor, será que você já não desistiu de orar por algo? Por coisas que você clamou? Eu ouço muito isso, a gente ouve, né, amor? Pessoas falando que desistiram de orar por algo, né? E precisam perseverar. A perseverança é chave na oração. Nós temos que nos lembrar disso. A oração, a oração eficaz é a oração permanente. Aí eu quero convidar você a se lembrar do texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina sobre a oração, né? Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, chamada oração do Pai Nosso, quando revela ali algumas questões importantes. Por exemplo, ele fala assim, venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus, na oração que ele ensina aos seus discípulos a orarem, ele começa assim, venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso teu nome. O que mais? Venha o teu reino. Venha o teu reino, ou seja, o convite para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, nós vivemos uma realidade aqui neste mundo que não diz respeito ao reino ao qual o povo de Deus faz parte. Então, toda vez que nós chamamos para que o reino de Deus se estabeleça, há uma batalha. Para que a vontade de Deus se estabeleça, há uma batalha, porque o reino deste mundo, o reino das trevas, se levanta para combater o reino dos céus. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Mas aí no capítulo 7, Jesus, ele nos revela a eficiência da perseverança. Capítulo 7, versículo 7. Pedi, e vai acontecer o quê? Dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, meus queridos, hoje nós queremos lembrar você sobre isso, olhando para Daniel, a perseverança do homem de Deus em tempo de crise. Em tempo de crise nós permanecemos em clamores aos céus. Em tempo de crise nós continuamos pedindo, continuamos batendo, continuamos buscando, porque o Senhor vai responder. O Senhor vai responder. Nós não devemos nos alinhar àqueles que estão apenas criticando, murmurando, reclamando, questionando tudo. Não. Nós, lembre que já falamos anteriormente outros dias para trás aí. A nossa bandeira é o Senhor, a nossa posição é de joelhos. Nós vamos continuar clamando, porque o Senhor vai ouvir a nossa oração. O Senhor vai atender o nosso clamor no tempo dele, da forma dele. O que nós não podemos fazer é abandonar o clamor e nos aliar àqueles que estão na murmuração. Gente, que coisa linda a gente ver uma batalha espiritual sendo vencida. Isso é tão lindo, porque às vezes os nossos olhos eles estão tão voltados para a dor, estão tão voltados para a dificuldade, para as tribulações. A gente fica focado naquilo, sabe? E aí o nosso coração se entristece. Mas aqui a gente está vendo uma batalha espiritual sendo vencida e um coração se alegrando, que é o coração de Daniel. Quando esse anjo o acalma e diz, meu filho, o Senhor ouviu a sua oração no primeiro dia. Irmãos, queridos, eu não sei o que você sente quando você ouve isso. O meu coração se acalma porque eu sei que desde o primeiro dia que nós, povo de Deus, estamos clamando por essa pandemia, clamando por tudo isso que está acontecendo, eu sei que Deus ouviu. E Ele está ouvindo. Agora, o que me faz pensar é que, de fato, existe uma batalha espiritual. E isso pode ser algo referente àquilo que a gente falou ontem. Nossos pecados podem estar impedindo a resposta de chegar. Sabe? André está falando sobre isso aqui, ó. Talvez nossos pecados, nossas atitudes, né? Nossas escolhas. Gente, a batalha espiritual acontece em situações que você menos imagina. Sabe assim, você tá ouvindo essas lives e eu sei que muitas pessoas estão dizendo assim pra gente, poxa, eu tenho buscado mais a Deus, eu tenho orado mais. Olha, não se iluda. Batalhas espirituais vão se levantar contra você para que você não permaneça orando. Batalhas espirituais vão se levantar para que você pare de buscar a Deus através da palavra dele. Batalhas espirituais se levantam quando você decide se unir com alguém na sua casa para buscar mais ao Senhor. Queridos, não fiquem cegos.
Não fiquem achando que a gente está vivendo um mundo de conto de fadas, porque não é. É um mundo real de batalhas. Sabe, gente, quando um servo de Deus se levanta para orar, os céus se abrem para ouvir o clamor, mas o inferno também vê. Entende? Deus ouve a nossa oração em todo o tempo, porque a Bíblia diz que Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Mas do mesmo jeito que Deus se levanta para nos ouvir, Satanás também se levanta. E aí ele vai começar a colocar sentimentos, pensamentos e vozes na nossa mente para que a gente pare de orar. E normalmente as vozes são: Deus não está te ouvindo. As vozes são: não adianta você ficar clamando. Olha só, você começou a pedir a Deus, as coisas pioraram na sua casa, as coisas pioraram na sua vida. Queridos, se Daniel tivesse pensado isso, a gente não estaria lendo esse final. E olha aqui como é que Deus fala lá, ó. Versículo 19. Ele disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte. Ele fala 2 vezes. Todas as vezes que a Bíblia repete uma mesma coisa 2 vezes é porque ele quer dar uma ênfase naquilo. Então, olha só o versículo 19. Paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Queridos, quando Deus vem com a sua presença, depois de um tempo da gente orando, buscando a Ele, essa é a palavra que Ele nos diz: ser forte. E aí depois o nosso coração muda. Olha o que Ele disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ou seja, já estou forte. Já a sua presença já me aqueceu, já me revestiu. Irmãos, batalha espiritual a gente vence com jejum, oração, adoração, leitura da palavra, são armas espirituais, não é isso? Eu creio que nós precisamos então nos posicionar. Quais serão as atitudes diante de tudo que nós estamos vivendo? Nós temos falado muitas coisas com vocês aqui. Ontem, acho que foi ontem, que nós falamos sobre Ur e segurando a mão de... Antes de ontem. Antes de ontem. Nós precisamos nos apoiar. Quando percebermos que algum dos nossos irmãos estão mais fracos, nós devemos nos aproximar deles e levantá-los. Esta palavra aqui que Daniel recebeu, ser forte, devemos compartilhar com nossos irmãos. Seja forte, o Senhor está conosco. Amém. Eu me lembro de uma história, é uma historinha bem conhecida também, do avião na turbulência. Você lembra dessa história? Conhece a história? O avião está na turbulência tremenda, e quem já viveu isso sabe que é horrível, aquela turbulência, e uma criança está brincando, tranquila dentro do avião, brincando, e todas as pessoas desesperadas, começam a cair as máscaras, e a criança tranquila, e uma senhora olha para aquela criança, uma senhora desesperada também, apavorada com aquele treme-treme do avião. Ela olha para a criança e fala assim: meu filho, você não está com medo? Está todo mundo desesperado e você está tranquilo aí brincando, o que é isso? Aí a criança responde: eu não tenho medo porque o meu pai é o piloto. Lembra dessa história? Olha, nesse tempo de tribulação, de turbulência que estamos vivendo, é natural que as pessoas que não conhecem a Deus estejam com medo, estejam de alguma forma assustadas, temerosas, angustiadas. Mas o nosso Pai é o piloto. Amém. O nosso Deus soberano, Ele nunca perde o controle. As coisas podem parecer aos nossos olhos totalmente descontroladas, mas nunca estiveram para o nosso Deus. Nunca estiveram fora de controle para o nosso Deus. Ele é o piloto, Ele está conduzindo tudo isso. Então o que temos que fazer? Perseverar na oração e no clamor. Há uma batalha nos ares. Nós faremos tudo que está ao nosso alcance. Perseverar orando e crendo e declarando: o meu Deus é o piloto, o meu Deus é o Senhor. Amém. Ele que conduz todas as coisas, Ele controla tudo. Ele tem tudo sob o seu controle. Ele tem um propósito em todas as coisas. Eu olho para esse caos e eu vejo o propósito de Deus. Estamos juntos aqui, olha só isso. Olha quanta gente junto, reunido aqui ao redor da palavra de Deus, conversando acerca da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Então, persevere orando e clamando e esperando que o tempo de Deus vai se cumprir. Amém. Para que Ele conquiste o que tem que ser conquistado, para que Ele desperte o que tem que ser despertado, para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos enxergar todo o contexto do que está havendo agora e entendamos o que Deus quer falar com cada um de nós. Amém. Porque há uma lição particular para cada um de nós. Como você se encontra na sua vida com Deus, a sua vida espiritual como está? Está preparado para o pior, se o pior vier agora?
Você está preparado para isso? É importante estarmos preparados, seguros em Deus. O Senhor vai nos guardar, não importa o que aconteça, o Senhor vai nos guardar, mas eu tenho que ter essa segurança. Ele é o piloto. Amém. Então o que eu faço? Eu fortaleço os meus irmãos. Eu fortaleço. É hora de fortalecer uns aos outros, nos levantar, nos ajudar. É hora de fazer o quê? Manter a calma, manter a paciência, perseverar na paciência, na verdade. Essa paciência, amor, pensa bem. 21 dias Daniel teve que esperar. Só que Daniel esperou 21 dias, gente, não foi em casa, tranquilo, com recursos, com conforto, não. Daniel ficou ali às margens do rio Tigre. Daniel ficou em jejum. Talvez ele voltava para o palácio, voltava para o rio, mas Daniel ficou em abstinência. Sabe o que ele estava querendo dizer para Deus? Ele disse assim: Deus, não vou me alegrar enquanto a resposta não vier. Não há em mim nenhuma possibilidade de eu me contentar, de eu me regozijar sem que o Senhor me ouça. Sabe o que é isso? É alguém que decidiu que ele vai buscar a Deus e ele vai ter as respostas. Queridos, para Daniel durou 21 dias. O clamor, a oração e a súplica e o jejum e tudo mais. E pra gente? Quantos dias isso tudo vai durar? Quantos dias nós teremos que ficar de joelhos esperando Deus dar uma resposta final sobre esse momento que a gente está vivendo? Mas talvez você esteja aí com uma necessidade particular que nem tenha tanto a ver com o que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer que não importa o tempo que você tenha que esperar. Nós aqui estamos orando sobre algo específico na nossa vida, na nossa família, há mais ou menos 1 ano e 3 meses. Nós estamos orando por uma resposta há 1 ano e 3 meses. E ainda não veio a resposta. Eu sinto no meu coração que ela está perto, está próxima. Eu sinto. Mas ela ainda não veio. E não tem um dia sequer que a gente não ora por isso. Não tem um dia sequer que eu não peço por isso e que a gente não espere isso do Senhor. Se Deus vai deixar passar 2 anos, eu não sei. Mas nós vamos continuar clamando. Então, o nosso convite nessa manhã para a gente terminar é dizer assim: persevere na oração. Persevere. Se as lutas espirituais estão se levantando contra você porque você está clamando, fica mais forte ainda. Querido, experimente o jejum. Jejue. Jejum é arma espiritual. Não sei se você aprendeu sobre isso. Se não aprendeu, pode ser um dia aí da gente conversar, né, amor, sobre isso. Mas é tempo de jejum. É tempo de abstinência, é tempo de foco, sabe? Não é tempo da gente se distrair, porque se a gente tá entendendo que é uma batalha espiritual sendo travada nos ares, não é tempo de distração. É tempo de cada um assumir o seu posto nessa batalha e enfrentar esse exército do mal que tem se levantado contra a igreja, contra o mundo, contra as pessoas, e é assim que a gente vai vencê-lo. Amém? Bom, vou deixar com vocês algumas orientações aqui que eu capturei aqui nestas palavras, tanto de Mateus quanto do texto de Daniel. Primeiro, notícias tristes podem nos abater, e está ok, tá bom? Nós não somos super-homens, nem super-crentes. Nós podemos ficar abatidos, sim, com notícias tristes. Segundo, preocupações podem tentar nos tirar a paz. Tudo bem, nós seremos tentados a abandonar a paz, sim, a esquecer a paz. Tá ok, vamos ser tentados a isso. Mas eu tenho que me lembrar que não terei todas as respostas, não terei. E se a paz que eu preciso ter, eu só a terei se eu tiver as respostas, eu tenho um problema sério. Então o que fazer? Eu preciso aprender a confiar em Deus. Amém. Confiar em Deus. Eu não tenho todas as respostas, mas Deus as tem. Amém. Então eu confio no Senhor. Outra coisa, suas orações, aprendemos isso com Daniel, suas orações não estão perdidas. Ainda que a resposta não tenha chegado, elas não estão perdidas. Amém. Persevere e exercite a confiança no Senhor. Amém. Batei e a porta vai se abrir. Amém. Buscai e você vai achar. Pedir e você vai receber. Quando? Não sabemos. No tempo de Deus. É no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus virá, tá? Isso que o Fabrício falou é muito importante. Grava isso. Nenhuma oração é perdida.
Nenhuma oração é em vão, tá bom? Mas enquanto Deus não responde, ou enquanto a vitória não chega, Ele está trabalhando na nossa vida. E talvez esse seja o tempo que Deus esteja trabalhando na sua. Eu posso dizer que esse tempo inteiro que nós estamos esperando em Deus, muitas coisas estão sendo transformadas dentro de nós. Muitas coisas. Prioridades estão sendo mudadas, formas de enfrentar outras situações estão diferentes, a forma da gente enxergar a provisão de Deus, enfim. É 1 ano e pouco esperando uma resposta, mas é 1 ano e pouco que Deus está trabalhando muitas coisas dentro de nós. E eu não posso dizer que isso é ruim. Não, não é ruim. Mas a gente segue firme. Amém. Vamos orar então? Você tem algum motivo de oração que você quer compartilhar com a gente? Você pode fazer isso no particular mesmo, no privado. Pode mandar aí para o nosso Instagram, para nossa mensagem no Face. Fica à vontade quanto a isso, tá? Nós vamos orar de maneira geral. Temos recebido muitos motivos de oração e temos muitos motivos. Eu quero destacar com você orar pelos nossos governos, para que tenham direção de Deus, orar pelos nossos médicos, todo profissional da área de saúde, aqueles que são obrigados a trabalhar nesse tempo, precisam trabalhar. Na verdade, se eles não trabalharem, a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade. Então, orar por todos estes, orar pelos caminhoneiros que estão nas estradas, que precisam levar o alimento para baixo e para cima, fazer o Brasil girar. Indústrias, né? empresas. As grandes indústrias que estão trabalhando, orar pelos funcionários, orar para que Deus vá dando direção ao nosso governo com relação a essa quarentena, né? Orar, essa semana é uma semana decisiva, a gente sabe disso, nós temos ouvido em todo quanto é lugar que essa semana é a hora de ver se a curva está achatando ou não, né? Então a gente precisa realmente de direção de Deus, estrutura espiritual para suportar aquilo que vem pela frente, quer seja a libertação de todo esse tempo de privação e abstinência e coisas do tipo, ou se é para enfrentarmos isso por mais um tempo longo. Que o Senhor possa nos dar toda a condição que precisamos. Amém. Amém? Meu pai está falando ali os jornalistas, tem muitos profissionais que estão trabalhando, né? Às vezes a gente nem gosta de citar porque parece que a gente está esquecendo de alguém. Outros. Na verdade, a oração é para todos que de alguma forma estão envolvidos diretamente ainda com seus trabalhos, com risco. Então a oração é por todos, tá? A gente separou uma música para a gente colocar nesse momento, que fala sobre pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então, a gente queria encerrar esse momento com a oração, mas que você possa ouvir aí em alguns segundos essa música e depois nós podemos orar. Pode ser assim? Pode ser. Fica com a gente então aí, não sai daí não. Olha só essa canção aqui, gente. Deixa eu ver se ela entra, só um pouquinho. Vamos ver. Pelo jeito não. Tá bom. Preste atenção na letra dessa música. E se você quiser fechar os seus olhos, tenha seu momento com Deus agora, enquanto essa música toca. Ele sabe o que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração. Nós queremos nisso, Deus. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, pois Deus é fiel para abençoar. Vamos orar ao Senhor. Ora, amor. Vamos orar. Feche os seus olhos agora, nada te distraia.
Tente se desconectar um pouquinho do mundo aí fora e vamos nos voltar para Deus. Amém, Deus. Coloca o teu coração diante do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez, Pai, porque estamos reunidos aqui no teu nome, Senhor. Pai, é muito bom sermos confortados pela tua palavra, Senhor. Amém. A tua palavra é a verdade. Nós cremos que ela fala a verdade, amém, Senhor. Por isso descansamos, amém, em saber que o Senhor está ouvindo a nossa oração, amém, Pai. Senhor. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. Pai, sabemos que há uma batalha nos ares, há uma batalha espiritual, Senhor, sendo travada nesse momento, Pai. Senhor Deus, o nosso inimigo, o diabo, Satanás, ele quer nos destruir, ele quer nos tirar completamente a paz, nos tirar o sossego, nos tirar da segurança que temos no Senhor, Pai. Senhor Deus, faça-nos olhar para Ti, amém, olhar para Ti, olhar para os Teus braços fortes que nos sustentam, olhar para o Senhor e crer que o Senhor está cuidando de nós. Nós estamos guardados debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, amém, Deus. Pai, não precisamos temer a nada e nem ninguém. Amém, podemos descansar, Senhor, em tempo de caos, em tempo de aflição para aqueles que não Te conhecem. Nós que somos Teus filhos, podemos descansar, amém, Pai. Descansar, amém, porque o Senhor vai nos fortalecer, amém, para enfrentarmos tudo que temos enfrentado. E vai nos dar a vitória no final. Nós temos certeza disso, Senhor. É verdade. Ó Pai, eu quero colocar agora, Pai, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, Senhor. Tu sabes quais são as guerras particulares que cada uma tem. Elas têm suas batalhas, têm seus medos, têm seus problemas, têm suas dificuldades. Pai, aqueles que estão enfrentando problemas de ordem financeira, Senhor, que estão angustiados por conta do dia de amanhã. Pai, nós lançamos nossas ansiedades aos Teus pés. Senhor. Acalma o coração dos Teus filhos, Deus. Senhor. O Senhor vai surpreendê-los. O Senhor vai surpreendê-los, ó Pai. Deus. Senhor, nós queremos descansar em Ti. Queremos descansar em Ti. Colocamos todos os profissionais que estão trabalhando no Senhor, trabalhando diante de necessidades essenciais. Pai, cuida deles, Senhor. Cuide deles, ó Pai, para que possam ser guardados por Ti em todo o tempo. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, nós queremos Te dizer que nada vai nos atrapalhar nessa busca pelo Teu poder. Nada vai nos atrapalhar, Deus. E ainda que o inimigo se levante contra nós com muitas armas, nós permaneceremos firmes no Senhor. Pai, eu clamo pelas vidas das pessoas que estão nos ouvindo agora, amém, e também pelas pessoas que vão ouvir esse vídeo depois. Eu oro por todas elas e peço ao Teu Espírito Santo que as fortaleça, que as encoraje, que cuide, Senhor, das suas necessidades mais profundas. Deus, aqueles que estão cansados de clamar, aqueles que ainda não estão vendo respostas das suas orações, em nome de Jesus, fortaleça-os, Deus, e diz para eles que o Senhor já ouviu o clamor desde o primeiro dia, mas a resposta virá, Senhor. Acalme seus corações, para que eles saibam que ainda que esteja demorando aos nossos olhos, o Senhor sabe o tempo certo de determinar a vitória e liberar as respostas. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a lutarmos com as armas certas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se levante ao nosso favor, que o Senhor nos dê hoje um dia de paz na Tua presença, que o Senhor cubra e proteja cada pessoa que está aqui, amém, neste momento conosco. Amém. Deus, em nome de Jesus, cuida de nós, Deus. Somos o Teu povo, somos os Teus filhos. Aqueles que o Senhor não desampara, aqueles que os Teus olhos estão sobre nós, aqueles que a Tua palavra diz que somos como a menina dos Teus olhos, que o Senhor ama. E ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, o Senhor não se esquece de nós. É o que está escrito na Tua palavra. E nisto nós cremos. Pai, nos cuide, Deus, e traga paz a cada coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém.